Oiê, você se conhece? Ou será que você conhece apenas a versão de você que foi construída até aqui? Como assim? Eu vou te explicar dando o meu exemplo. Durante muitos anos, eu acreditava que eu definitivamente não era uma pessoa caseira. Eu tinha convicção de que a minha essência era sair. Era estar em lugares novos, era perambular por aí, era estar em lugares que eu já conhecia, com pessoas que eu gostava, era socializar com os meus amigos, conhecer pessoas novas. Não é apenas que eu gostava disso. Para mim, a minha essência era isso, entende? Pois bem, hoje em dia, eu sou uma pessoa que adoro ficar na minha casa. Eu adoro os meus momentos de solitude, estar na minha própria companhia, poder fazer as coisas no meu tempo, da maneira que eu quero, da forma que eu desejar. É claro que a gente não pode reduzir a nossa vida a isso, né? A momentos de solitude. Mas hoje em dia eu necessito de ter momentos de solitude. Eu necessito de ter momentos em que eu fique na minha casa, comigo mesma, fazendo as coisas que eu gosto. Quer ver uma coisa super engraçada? Hoje em dia, um dos meus hobbies preferidos é me levar à cafeteria. Eu amo ir a uma cafeteria sozinha, escolher o que eu vou tomar, escolher o que eu vou comer, sentar, pôr o meu fone de ouvido, escutar um podcast que eu gosto, ou escutar um audiobook, ou escutar algum vídeo de algum assunto que eu esteja interessada, que eu esteja estudando, enfim. Isso para mim me traz uma alegria imensurável. E durante muitos anos eu nem me conseguia imaginar, me projetar, indo a qualquer lugar, uma cafeteria, um shopping, o que quer que seja, sozinha. Eu achava que isso era triste. Eu olhava para isso e pensava, gente, que coisa triste você ir sozinha para um lugar. E hoje em dia, isso para mim é indispensável, é inegociável. Os meus momentos de solitude são momentos inegociáveis. Pois bem, é engraçado porque eu olho para tudo isso e fico pensando, será que eu mudei? Ou será que eu nunca me conheci tão bem quanto eu imaginava? Porque eu acho que é nessas grandes certezas absolutas que nós temos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o autoconhecimento, que mora o perigo. É muito fácil a gente se equivocar sobre as coisas que a gente tem certeza absoluta. E eu sei que é bem desconfortável falar sobre isso, porque dá uma sensação de que eu não me conheço. Ou pode dar uma sensação de que eu estou vivendo uma realidade que não é a ideal para mim, ou que eu estou me enganando, ou que pelo menos em uma parte da minha vida eu estou me enganando. Eu não veria bem por aí, porque a minha perspectiva sobre tudo isso é que nós somos alguma coisa fixa, é que nós estamos alguma coisa, entende? Nós estamos em constante movimento, mudando com o mundo. É como aquela célebre frase do Lulu Santos: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E, gente, deixa eu dar uma arrumada aqui na minha câmera, pronto. Se tudo muda ao mesmo tempo, a todo tempo no mundo, por que com a gente seria diferente? Já observou quantas vistas diferentes você vê da janela do seu quarto durante os anos? Por exemplo, se você olhar da janela do seu quarto e avistar uma árvore no verão, ela vai estar cheia de folhas. Essa mesma árvore no outono, enfim, no inverno, ela vai ser só galhos secos. Daqui a um tempo, os anos vão passando e talvez ela nem exista mais, talvez outra coisa esteja ali no lugar, enfim. Tudo muda e eu acredito que com a gente não seria diferente. Por isso que nós não somos, nós estamos algo. Além disso, pensa comigo, tudo aquilo que a gente chama de eu, na verdade foi uma construção. Foi construído. Até porque você pôde escolher a família que você ia nascer? Não pôde. Você teve poder de escolha do país que você ia nascer? Também não.
do idioma que você ia falar, muito menos. Até porque se a gente pudesse escolher os idiomas que a gente quer falar, ia ser bem interessante ser português e inglês. Porque eu demorei muito tempo para conseguir aprender inglês e até hoje é uma dificuldade para mim. Mas enfim, mesmo assim, mesmo a gente não tendo poder de escolha de várias coisas e ficando à mercê, enfim, do acaso, do mundo, do destino, do universo, mesmo assim, tudo isso faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa essência. Tudo isso nos constituiu, pelo menos o nosso fundamento. E todas essas coisas, elas vão mudando ao longo do tempo também. Muitas vezes até mesmo sem que a gente possa intervir ou sem que a gente queira. É aquilo que a gente já conversou no último episódio. Muitas vezes nós estamos obrigados a aceitar certas mudanças porque nós não temos poder sobre elas. Então, além de tudo mudar no mundo, e a gente sofrer a influência dessas mudanças, muitas vezes e muitas coisas que nos constituem, que fazem quem nós somos, não foi uma escolha, mas sim foi imposto para nós. E aí você pode estar pensando nesse momento, mas então, quem sou eu? A verdade é que não existe um eu completamente isolado da influência. Isso é impossível. A questão é que, às vezes, nós nos deixamos levar por essas influências de forma muito não estratégica. Nós deixamos com que essas influências guiem a nossa vida. Eu acho que por um tempo isso é natural, porque nós não nascemos com conhecimento do mundo. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce tendo certeza daquilo que quer, do que não quer, do que é legal fazer, do que não. Enfim. Isso nós vamos construindo com o tempo, mas como que nós vamos construir se lá no início, né, partindo do ponto de zero, nasci. Como você vai construir algo se você não nasceu com conhecimento de mundo? Isso é uma construção que vem de coisas externas, vem da sua família, vem do seu ambiente, vem do país que você está, enfim, vem da sua herança genética, entre outras coisas. Então é natural que durante um tempo nós realmente ficamos somente à deriva dessas influências. Mas depois que esse tempo vai passando e a gente vai evoluindo, faz muito sentido que a gente comece a racionalizar. O que faz sentido dentro dessas influências eu manter e o que não faz mais sentido. Até onde eu deixo essas influências ditarem a minha vida e até onde eu tenho que dar um basta nisso. Olha, isso aqui, eu tô fazendo isso aqui, mas isso não sou eu. Ou isso não é o melhor para mim. E aí vem uma outra questão muito complexa de nós não temos como ter certeza daquilo que é nosso ou não, se a gente não pôr isso em dúvida. Principalmente as grandes certezas. Se a gente não pôr isso em xeque, se a gente não se questionar, se a gente não olhar para nós mesmos e se perguntar: será que isso é meu? Será que é isso mesmo que me faz feliz? Poxa, mas eu nem tentei outra coisa, eu nem pensei em outra coisa. Eu tô aqui tão condicionada às minhas influências. Quando eu falo influências, não é pra gente só imaginar pessoas. A gente imagina influências, é tudo que é externo, são as pessoas, são o ambiente, enfim, é o tipo de trabalho que você escolheu, é a empresa que você está, que às vezes tem lá culturas, etc., que te fazem ser uma pessoa que você acha que tá gostando e etc., mas às vezes não é bem assim, entende? E aí a gente às vezes fica repetindo um discurso de, mas eu não consigo ser diferente, mas isso para mim é a vida boa, isso é a minha essência. Será? Não é que você seja um completo aglomerado de influências apenas e que tudo na sua vida esteja errado, não é isso. Mas nós precisamos constantemente buscar a nossa melhor versão. E não é só porque a gente tem certeza absoluta de algo que aquele algo é verdade. Às vezes ele pode ser, mas às vezes ele pode não ser.
Entende o que eu quero dizer? E talvez esse seja o verdadeiro trabalho do autoconhecimento. Talvez autoconhecimento não seja você achar uma essência pura que sempre esteve em você, ou você usá-lo para afirmar aquilo que você conhece sobre você. Talvez o trabalho do autoconhecimento seja justamente você pôr em dúvida aquilo que você conhece e sabe sobre si mesmo, para você ir buscando a sua melhor versão. Mas existe um detalhe muito importante aqui sobre essa questão das influências. Não é que você precise descartar todas elas. Não é isso. É você racionalizar o que ainda faz sentido e aquilo que nunca fez. E não é fácil a gente identificar isso. E eu acho que é justamente aí que mora uma das maiores confusões, que é a gente confundir influência com identidade. Ser influenciado é inevitável. Todos nós somos influenciáveis. Até porque alguém te ensinou a falar, alguém te ensinou o que é certo, o que é errado, alguém te educou e te ensinou o que é educação na perspectiva daquela pessoa, assim por diante. A lista é grande, né, gente? A questão é, identificação e influência são duas coisas completamente diferentes. E talvez a maneira mais fácil da gente conseguir identificar e entender essa diferença seja com esse exemplo aqui. Se alguém te perguntar, se alguém te pedir para você se apresentar, a pessoa falar, quem é você? Se apresente. Provavelmente você vai começar a dizer coisas como o seu nome, a sua idade, onde você nasceu, o seu trabalho. Talvez se você seja uma pessoa bem comunicativa, você também até fale um pouco sobre os seus hobbies, enfim. Por exemplo, se alguém me perguntasse, Tony, você se apresente para essa segunda pessoa, para essa terceira pessoa, enfim. Eu ia falar, olha, meu nome é Tuane, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, eu tenho 29 anos, eu sou formada em engenharia mecatrônica, trabalho como engenheira DevOps, mas isso realmente responde quem eu sou? Ou será que responde apenas a alguns papéis que eu exerço dentro da sociedade? Essa é a grande dificuldade de a gente separar a influência de identificação. Eu fui influenciada a fazer engenharia, fui influenciada pelas pessoas que eu conheço, pelo meu meio, pelas oportunidades que me apareceram na época. Aquela conjuntura me influenciou a fazer engenharia. Agora, isso não significa que a minha identidade caiba dentro dessa palavra engenharia. Entende? São coisas completamente diferentes. Da mesma forma que talvez você diga, eu sou tímida. Será? Ou será que essa é apenas uma forma que você aprendeu a agir em determinados momentos da sua vida? A verdade é que nós temos potencial para ser muitas coisas. E para também deixar de ser muitas coisas. Nós temos potencial para ser ou não ser tudo aquilo que a gente quiser. Não faz sentido que a gente reduza a nossa identidade a certas influências ou a certos papéis, a certos comportamentos, que na maioria das vezes são até mesmo condicionados ou influenciados pelo nosso meio, por onde a gente está, entende? Eu mesma sou formada em engenharia mecatrônica, como já compartilhei com vocês, e trabalho como como engenheira de software. O que as pessoas esperam de mim? As pessoas esperam que eu seja uma pessoa puramente técnica, que eu seja introvertida. As pessoas esperam uma pessoa super analítica, que tem dificuldade de socializar ou de conversar, jogar assunto fora, sabe? Conversar coisas que não sejam técnicas ou direcionadas a um assunto. É como um combo. Você já viu? Que às vezes você faz algo e você precisa. E não é só você fazer aquele algo. Aquele algo traz junto um combo de comportamentos que a sociedade espera de você.
A grande realidade é que eu gosto tanto de engenharia, como eu gosto de sociologia, como eu gosto de filosofia, como eu gosto de artes, como eu gosto de socializar, como eu gosto de jogar papo fora, como eu gosto de conversar, de conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de rir, de fazer os outros rir, brincadeira, sou muito brincalhona. Nada disso Nada disso faz sentido dentro das expectativas que as pessoas esperam de mim quando eu chego e me apresento assim: oi, eu sou a Tuane, sou formada em engenharia mecatrônica e trabalho como engenheira de software. Nada disso faz sentido. Nada do que me constitui a identidade da Tuane bate com o rótulo ou com as expectativas que as pessoas teriam com essa apresentação minha. O meu hobby não é jogar videogame. O meu hobby é fazer crochê escutando audiobook. Isso é uma quebra de expectativa muito grande, entende? Ou seja, eu posso ser muitas coisas, não há nenhuma necessidade de que é porque eu sou isso aqui, então eu preciso condicionar toda a minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos, para aquele combo que vem com isso aqui, que é o que as pessoas esperam de mim. Então, a influência é inevitável. A identificação, ela é uma escolha. A sua identidade, ela é algo muito mais rico, complexo, fluido, do que se reduzir a influências e do que se permitir ser condicionado a essas influências a todo momento. Porque daí é aquilo que a gente já conversou, inclusive, nos outros episódios, fazendo uma ponte. Você tá vivendo o que você quer ou você só tá à deriva dessas influências? É uma maneira de você desperdiçar um potencial, ou você desperdiçar uma alegria, uma satisfação pessoal que poderia vir se você não deixasse ser levado por essas influências. E é aquilo que eu digo, por que eu falo que a gente precisa pôr a prova? Porque a gente não percebe isso. Isso é muito sutil. A gente não percebe que a gente está vivendo uma coisa que talvez não faça sentido. É muito fácil a gente ser levado pela maré, porque é confortável. Lembra, o cérebro tem um pouco de dificuldade de falar essa palavra. Nosso cérebro, ele gosta do conhecido. E assim, o que é o conhecido? É aquilo que a gente conversou lá do ponto de partida, durante algum tempo, nós temos mesmo que ficar à mercê dessas influências. Porque nós estamos criando, né, constituindo a nossa mente sobre o que é o mundo, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, meio que a gente aprende a ser condicionado por essas influências. Por isso que é tão importante a gente, na minha opinião, né? Tudo isso que eu digo aqui é a minha opinião. Que é como eu acabei de dizer para vocês, eu sou formada em engenharia mecatrônica, não em psicologia, apesar de eu ler muitos livros de psicologia porque eu adoro. A questão é, nós somos, nós precisamos correr atrás desse autoconhecimento, na minha opinião, primeiro porque é muito legal a gente se redescobrir. É muito legal a gente se colocar em outro lugar e às vezes ver que, nossa, isso aqui combina muito mais comigo, por que eu nunca tentei isso na minha vida, entende? Segundo, porque hoje em dia as redes sociais, elas são cruéis com o nosso cérebro. Elas colocam coisas na nossa cabeça, ideias na nossa cabeça que não são nossas. Quantas vezes a gente começa a rolar story ou rolar feed, enfim, começa a ver as pessoas fazendo determinadas coisas, criando determinadas coisas, adquirindo determinadas coisas, e a gente começa a internalizar aquilo como nosso. Ah, mas eu também tenho, então, sabe? Tanto as redes sociais quanto as nossas redes de amizade ou familiares muito próximas, às vezes, fazem certas comparações muito injustas, principalmente redes familiares. Quantas vezes a gente acaba sofrendo umas comparações super injustas? Ai, porque a fulana se formou com tal idade. Ai, porque o ciclano já tem casa própria e já tem um carro. E assim,
Quem disse que um carro vai te fazer feliz ou não? Quem disse que ter uma casa própria vai te fazer feliz ou não, ou que aquilo faz sentido para você? Eu vou trazer mais um exemplo da minha vida. Hoje em dia eu moro em outro país. E, gente, eu não tenho certeza se eu quero ficar aqui neste país ou se eu quero trocar para um outro país, depois para um outro país, ou para mim, eu, Tuane, faz sentido eu passar um tempo testando, conhecendo, vendo o que faz sentido, o que não faz, para depois no futuro escolher onde eu quero realmente ficar. Ou de repente eu nunca cheguei a um ponto de dizer, olha, aqui é o meu lugar, aqui eu vou ficar pro resto da vida e isso para mim faz sentido. Entende? Eu não sei, é uma coisa que eu vou descobrir. Mas as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas a você, elas sentem a necessidade de você dar certezas sobre a sua vida para elas. Ou elas te cobram isso. Às vezes não diretamente, mas indiretamente. Ah, fulana, vai ficar pagando aluguel? Vai ficar gastando esse dinheiro com aluguel? Por que você não compra um negócio para você? Mas e se eu não quiser? Entende? Ou, por exemplo, outro exemplo muito comum, a fulana adquiriu um bem, ou fulana adquiriu um bem, vamos falar de carro, que são coisas que geralmente as pessoas adquirem. Eu já tive um carro, e hoje em dia eu não quero mais ter, porque para mim não faz sentido. Eu sou mais feliz não tendo do que tendo. Hoje em dia, onde eu moro, o transporte público ele é acessível. Eu sinto que eu gasto menos, que eu tenho mais tempo para mim. Porque hoje em dia eu pego metrô, aqui onde eu moro, e durante o caminho que eu vou para o trabalho, volto, ou que eu vou fazer alguma coisa, eu abro um livro e leio. Isso para mim é muito valioso. É muito mais valioso eu ter esse tempo de deslocamento para ler, ou, enfim, para poder fazer algo que eu queira, do que pegar esse tempo de deslocamento e gastar ele dirigindo. Para mim, Tuane, observe. Para você, talvez já não faça sentido. Bom, tentando resumir tudo isso em uma reflexão para que a gente possa pensar sobre ela durante a semana, seria com a frase de que talvez a pior forma de a gente viver seja continuar defendendo uma versão nossa que já deixou de existir. Se você conhece uma amiga que gosta muito de autoconhecimento e que gosta de podcast, compartilha esse episódio com ela. E eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!